Graça e paz a todos. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Convido a todos a fecharem seus olhos para que possamos orar ao Senhor. Maravilhoso, eterno Deus, Pai bendito, Senhor, toda honra, toda glória, louvor e majestade são só para Ti, porque só Tu és digno, ó Deus. Senhor, nesse momento queremos Te pedir que o Senhor esteja recebendo o louvor e adoração que estaremos fazendo neste lugar, Senhor. Senhor, confiamos em Ti, esperamos em Ti, Senhor. Fala conosco, toma a direção deste culto, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar lendo em Salmos, capítulo 18, e os versos do 1 ao 6. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de mortes me cercaram, e torrentes de impiedades me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde do seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Nesse momento eu convido o grupo de louvor. Paz do Senhor, irmãos. Vamos louvar ao Senhor nessa noite, amém? Ser reconhecido. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os Teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que desejo ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o meu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabes todos os meus dias, e pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou do seu altar para servir. Aleluia. Nos apresentamos no Teu altar, Senhor. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os Teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que
és digno de todo louvor, de toda honra. Glória ao teu nome, Senhor. Te exaltamos aqui, Senhor. Oh, aleluia. Exalte ao Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos no início. Grande é o Senhor. Grande É o Senhor, é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, Alegria. a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a temos a vitória. que nos ajuda contra o inimigo. Aleluia. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos, Senhor, aleluia, engrandeça o nome dele. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Queremos estar mais junto a ti, Pai. Glória a Deus. Só tu és digno de toda a honra, Senhor. Senhor, eis-me aqui, vem transformar.
ti, teu amor me envolve, atrai-me, pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Amém. Agradeço a oportunidade. Mês de maio, comemoramos aqui na nossa igreja o mês da família. E esse ano estamos com o tema Procurando a Dracma Perdida. Se encontra lá em Lucas, capítulo 15, verso 8. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar. Que possamos resgatar em nossas famílias as dracmas que temos perdido durante o caminho. E a igreja tem lançado um desafio de realizarmos 3 cultos domésticos em nosso lar durante esse mês, durante a semana, durante todo esse mês. Vamos passar para o momento ofertório. Convido o nosso irmão Kleber, o diácono Kleber. Graças e paz, igreja. Louvado e exaltado é o nome do Senhor, que mesmo em meio a essa pandemia, nós estamos aqui firmes e fortes, ofertando e dizimando na casa do Senhor. Você que está em casa, que tem o desejo de ofertar e dizimar, no rodapé desse vídeo, dessa gravação, tem as informações da conta bancária da igreja. E mesmo assim, você tiver alguma dificuldade, você pode entrar em contato com Dani, com a irmã Dani e com o pastor Rosivaldo, que ele vai lhe passar todas as informações necessárias para que você possa ofertar e dizimar na casa do Senhor. A irmã Jéssica está com a oportunidade e em seguida o diácono Alexandre vai orar pelas ofertas. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Vamos louvar o louvor Alma Batida, número 193. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo
Deus vale salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Amém. Eu saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Oremos. Pai Santo, Deus Eterno, na Tua presença que estamos, Senhor, para te agradecer, ó Pai, por esse momento de poder estar dizimando, Senhor Deus, e ofertando, ó Pai, para a manutenção, ó Pai, da Tua casa, Senhor. Ó Deus amado, te peço, ó Pai, que Tu possa estar abençoando o Teu povo, Senhor, que com fé, ó Pai, mesmo distante, Senhor, tem permanecido fiel nos seus dízimos e ofertas, ó Pai. Ó Deus amado, continua conosco, ó Pai, nos dar, ó Deus, livramento, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, convido a nossa irmã Daniele Carini. Graça e paz, amados irmãos. Estou aqui apenas para dar alguns avisos. Nós começamos esse mês de maio com a nossa campanha. Mês de maio é o mês da família e o tema desse ano é Procurando a Dracma Perdida, como a irmã Poliana acabou de falar. Então, que você esteja em atalaia na sua casa, buscando valores perdidos, que por muito tempo nós deixamos para lá, mas esse é o tempo que Deus reservou para que nós venhamos consertar aquilo que está quebrado, perdido, relacionamentos entre os cônjuges, entre pais e filhos. E apenas para lembrar, segunda-feira nós iniciamos a nossa campanha de jejum e oração durante 10 dias com toda a igreja. Foi do dia 4 até o dia 10, 7 dias de jejum e oração, onde as crianças até os idosos, aqueles que podem, vão estar jejuando, mas todos podem estar orando. Então contamos com você. Hoje nós já estamos no 3º dia e cremos que o Senhor Jesus irá restaurar relacionamentos, irá também proteger os nossos familiares contra toda e qualquer praga. E você, meu amado irmão, que está aí perdido e perguntando: irmã, minha família está desfacelada. Há um Deus que restaura relacionamentos destruídos. Também não esqueça, mês de maio você vai estar fazendo 3 vezes por semana o seu culto doméstico. Irmã, aqui a gente já está fazendo todo dia, continua todo dia. Mas você que não estava fazendo com frequência, começa com esse hábito, 3 vezes na semana, culto doméstico, você, Deus e sua família. Que Deus abençoe. A palavra agora está com o pastor Rosivaldo. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus para toda a igreja. É uma alegria, um privilégio mais uma vez estarmos juntos nesse momento de adoração ao Senhor. Quero cumprimentar você que está em sua casa, em segurança e também com saúde. Antes de dar continuidade, a essa preeleição, eu gostaria, na verdade, de estar orando em favor de algumas pessoas que estão enfermas,
vamos estar orando. Nós tomamos conhecimentos que algumas pessoas ligadas a membros e congregados aqui da igreja estão enfermas e precisa, na verdade, nesse momento, do auxílio do Senhor sobre elas. Que você possa estar juntamente comigo nesta hora, orando, invocando o nome do Senhor em favor de cada pessoa que está enferma nesta hora, e também para que o Senhor mantenha com saúde os demais, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Oremos juntos nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos diante de Ti nesse momento. Pedimos nesse momento o Teu abraço paternal, divinal sobre nós. Reconhecemos as nossas falhas, confessamos elas diante do Senhor. Pedimos, ó Deus, o Teu perdão todos os dias, porque falhamos de tantas maneiras, mas carecemos nesta hora da Tua graça. Deus, em especial nesse momento, nós oramos em favor, Pai, daqueles que estão enfermos. Pai, colocamos diante do Senhor cada pedido, Pai, que foi enviado através das redes sociais, através dos telefonemas que chegaram. Pedimos a Tua bênção e a Tua graça, também a Tua cura sobre a vida de cada um dos Teus filhos enfermos. Obrigado, ó Deus, por aqueles que estão com saúde. Pedimos, ó Pai, que a Tua misericórdia os alcance todos os dias. Permaneça conosco, pois somos, ó Deus, totalmente dependentes de Ti. Oramos, ó Deus, pelo nosso país, oramos, ó Deus, pela liderança maior desse país. Pedimos, ó Deus, que nada aconteça fora da Tua permissão. Oramos em favor de cada pastor, seus familiares, todos os missionários, como também membros e congregados. Oramos pela igreja no Brasil, que o Senhor continue, Deus, visitando todos os dias a Tua igreja. E também o Teu povo, Pai. Igreja, quando estivermos reunidos, demonstra, Pai, a Tua glória sobre nós. Permaneça conosco, é o que nós Te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu gostaria de chamar a sua atenção nesta hora. Nós iniciamos o mês de maio, e geralmente o mês de maio nós damos um enfoque especial às famílias dos nossos dias. E o título, na verdade, o tema é Procurando a Dracma Perdida. E talvez você possa perguntar, como a gente também fica questionando, como é que a gente tem a ideia de trazer uma temática como essa? Nós queremos voltar a ler, o texto já foi, na verdade, citado, mas nós queremos ler Lucas, capítulo 15, verso 8 e o verso 9. Inicialmente, vou estar lendo apenas esses dois versículos, e em seguida vou estar passando para a igreja e os irmãos que nos ouvem outros textos que também compõem esta temática. Queremos ler com a igreja. Lucas 15, 8 e 9 diz assim: ou qual é a mulher que tendo, veja, posse, 10 dracmas, e perdendo uma delas, não acende a candeia, não varre a casa, procurando com cuidado, em outras versões, diligência, até encontrá-la. E a Bíblia diz, quando a encontra, reúne as amigas, obviamente essa mulher nessa parábola, e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. A palavra, na verdade, bastante explícita, requer de nós um pouco de atenção. Oremos. Pai bondoso e amado, estamos mais uma vez na Tua presença. Pedimos, ó Deus, que nesse instante, ó Deus, nesse instante que falamos ao seu coração, pedimos, ó Deus, a Tua atenção para a vida de cada um de nós. Pedimos, ó Deus, que nós sejamos renovados pela Tua palavra. Pai, a Tua palavra é um guia para cada um de nós. Ela é, Pai, o alicerce, Deus, da nossa fé. Por isso nós Te pedimos que possamos entender ainda mais sobre isto. No nome e por amor de Jesus Te pedimos, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Queridos e amados irmãos, nós vivemos numa sociedade onde os valores primordiais das famílias estão sendo perdidos nos dias atuais. Observe bem o que nós temos ouvido. Nós encontramos conflitos por todos os lados. Hoje,
algumas mulheres, obviamente, estão galgando mais posições de liderança. E algumas vezes, quando elas exercem, algumas delas, é claro, exercem liderança nos seus empregos, às vezes fica difícil exercer a submissão que a Bíblia diz em amor dentro da própria casa. E o que acontece nesse momento? Nós vemos valores bíblicos sendo perdidos. E eu lembro bem que quando fiz o curso Casados para Sempre, nosso querido irmão, a irmã Ana Paula, seu esposo Luiz Carlos, ele quando estava ministrando para nós, eu guardei na verdade essa frase e eu não posso esquecer jamais dela. Ele dizia assim: aquilo que está na palavra de Deus como princípio bíblico de ordem familiar precisa ser respeitado todos os dias. Quando um princípio bíblico dentro da família, ele é quebrado, este princípio bíblico quebrado pode chegar a quebrar, literalmente frustrar e começar a trazer prejuízos para a família. Então algumas mulheres se sentem, algumas vezes porque ganham mais, na verdade querer a voz, querer o direito de falar, de mandar e de ser na verdade o cabeça do lar, contrariando aquilo que a palavra de Deus ela fala para nós como princípio bíblico familiar. Então perceba, algumas coisas que precisamos na verdade mencionar, é que Lucas 15 na verdade pode ser conhecido como a galeria dos achados e perdidos, porque nesse texto sagrado nós vamos ver na verdade uma ovelha sendo extraviada, perdida. Nós vamos ver também a dracma perdida e no final nós vamos ver também o filho que se afastou da casa do pai. Então todas essas questões mencionadas nessa parábola fala sobre perdas, mas a dracma em especial trata de valores perdidos dentro da própria casa. E é aí onde vem, pastor, mas para quem o texto foi escrito? Se os irmãos olharem no início de Lucas capítulo 15, nós vamos ver que Jesus na verdade estava pregando o evangelho. E o texto, logo no cabeçalho do capítulo 15, vai dizer exatamente quem estava ali ouvindo. Então tinha alguns grupos, e eu preciso na verdade mencionar, para que você entenda num todo o que estava acontecendo. A Bíblia diz que Jesus estava pregando, e em meio à sua pregação, estavam ali duas classes de pessoas, pecadores e publicanos, ou uma ordem, publicanos e pecadores. Quem eram essas pessoas, para que os irmãos possam entender bem, para que os irmãos não percam o raciocínio do texto, para que seja fiel à exegese. A Bíblia diz que esses pecadores e publicanos se reuniam para vir Jesus, mesmo tendo Jesus no capítulo 14, dado uma tremenda repreensão sobre o que era servir a Jesus. Era preciso abandono, mas mesmo depois daquela palavra dura, nós vamos ver essas pessoas ouvindo Jesus ainda no capítulo 15. Em seguida, um outro grupo é mencionado, o grupo dos fariseus. Nós estamos falando da elite judaica, simplesmente que entendia bem a palavra e começou a julgar Jesus exatamente porque Jesus estava na mente deles, perdendo tempo, convivendo e pregando para publicanos e pecadores. E aí a parábola na verdade é dita, Jesus estava dizendo, a lei que vocês estão observando perdeu a essencialidade do amor, e perdendo a essencialidade do amor, a lei não vai servir para mais nada. E Jesus na verdade conta essa parábola, ele usa o cotidiano dos serviços daquela época para ilustrar uma excelente lição. Aquilo que para os fariseus era perdido, para Jesus na verdade estava começando a ser valorizado. Não sei se os irmãos ainda lembram, mas no início da minha fala eu falava que estamos falando sobre coisas que perdem os valores dos dias atuais. E não é diferente, a dracma na verdade era uma moeda grega, era comparada ao denário, que já era uma moeda romana. Alguns estudiosos acreditavam
que quando a Bíblia vai falar dessas 10 dracmas, era na verdade dado a uma mulher como dote, na grande maioria das vezes, uma mulher que era humilde, um homem humilde, ele dava aquelas 10 dracmas à mulher. Estamos falando de possivelmente o valor de 10 dias de trabalho braçal no campo. Para que você tenha uma ideia, é uma diária de um trabalhador no campo daquela época. Algumas mulheres, na verdade, pegavam aquelas 10 dracmas, ela fazia, na verdade, um adorno, e era costumeiro mostrar que aquela mulher era uma mulher casada, compromissada, e tinha, na verdade, uma reserva. Quando nós lemos o texto sagrado, a Bíblia vai dizer que aquela pequena dracma, aquela pequena moeda, se perdeu dentro de uma casa comum. Porque foi necessário, na verdade, acender a candeia para procurar. As casas israelitas daquela época eram casas pequenas e escuras. As janelas eram pequeniníssimas, a ponto da única luz que entrava dentro da casa era a luz que entrava quando a porta estava aberta. O piso, o assoalho daquela época, era por pedras grosseiras. Então era comum, entre uma pedra e outra, uma moeda daquela se esconder, além da poeira e tudo mais que poderia ter dentro daquela casa. Então o que acontece? Aquela moeda é perdida, ou seja, a reserva de uma mulher casada, que possivelmente poderia ser o seu dote, foi perdido dentro de casa. E a Bíblia diz que de forma diligente, irmãos, valores perdidos para serem, na verdade, retomados, precisa de um esforço a mais. E quando eu falo essa frase, pode ser vista na forma diligente que ela procurou. Ela simplesmente acende uma lamparina, a chance da luz refletir naquela moeda era uma forma de achar, mas a Bíblia diz também que ela pega uma vassoura e começa a varrer a casa de forma diligente. A Bíblia diz que aquela diligência em procurar deu certo e ela achou. Talvez desse ponto da minha fala você pergunte: pastor, como o senhor vai ligar esta questão a essa forma da dracma perdida, fazendo alusão ao mês da família? Eu tenho, na verdade, algumas coisas que muita gente não ligam, outras pais, na verdade, se sentem bastante modernos, e eu respeito, mas assim, dentro das nossas casas, principalmente quando nós conhecemos a palavra como nosso escudo, como regra de fé e prática, nós precisamos viver e não abandonar esta prática. Então, por exemplo, vou começar a citar algumas coisas que não se pode negociar, pelo menos na minha casa, como líder espiritual do lar. Primeira coisa, não concordo e não admito que um filho meu diga: cara, coroa, velho. Não se pode, na verdade, negociar esse tipo de situação. Por quê? Isto quebra o princípio de respeito. E a Bíblia, na verdade, vai falar a respeito disso. Eu trato com respeito os meus filhos, e como líder espiritual e cabeça do lar na minha casa, eu cobro esse tipo de postura. Não falto com respeito com eles, e nem eles também comigo. Ainda não cedi, e não me leve a mal e nem me tenha por legalista, mas lá em casa a expressão senhor e senhora é cobrado todos os dias. Liz, oi não, senhor. A mãe chama Dan, oi não, senhora. É o certo, irmãos. É um princípio que não pode ser. Eu entendo, mas é melhor o amor do que essas formalidades. Não. Princípios não se negocia dentro de casa. E por que as famílias estão como estão nos dias de hoje? Exatamente porque se perdeu o respeito. Na organização familiar, a Bíblia vai dizer que o homem é o cabeça. E eu gostaria de começar com o homem, para que você possa estar entendendo em pormenores esses princípios. Vejamos o que diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 5 e o verso 23. Vejamos o que diz, para que você possa estar fazendo a sua análise aí em casa mesmo. Diz assim a palavra do Senhor: pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Queridos,
Eu entendo que algumas mulheres, quando faz essa leitura, acredita que isso dá ao homem o direito de simplesmente se tornar um tirano dentro de casa. Não, não. Ele precisa exercer esse papel da liderança em amor, em respeito, em dedicação à sua esposa, tratando ela exatamente como ela merece ser tratada, conforme a palavra de Deus. Veja, muita gente não gosta dessas expressões do marido ser o cabeça, porque acha que ele vai ser um tirano, ele vai estar na cama pedindo uva, coça aqui o meu pé, como se ele fosse um rei e a esposa um serviçal. Não é isso. O exercício, na verdade, de liderança dentro da sua própria casa, sendo o homem o cabeça, tem de ser, esta prática tem de ser exercida com amor, mansidão e consideração pela esposa e pela família. Vejamos, a palavra de Deus diz que o marido deve ser respeitado. Vejamos o que diz a palavra de Deus em Provérbios 31 e o verso 23. Provérbios 31 e o verso de número 23. Vejamos o que diz, para que os irmãos, na verdade, possam entender esse princípio do tratamento da esposa também com o marido e ele como cabeça. Veja, diz assim, Provérbios 31, 23. Seu marido é respeitado no lugar do julgamento, quando se assenta entre os anciões dos povos. Meus irmãos, eu não sei se você na verdade sabe, mas eu quero repetir, e não se preocupe que vou falar também da forma, como já mencionei, de tratar bem as mulheres. Alguns maridos nos dias atuais são tratados de forma tão errônea, que alguns deles vivem tristes e sufocados dentro da própria casa, porque não tem a devida honra prestada a ele. Algumas pessoas, na verdade, esqueceram que o papel da honra é tratar com respeito, dar a devida atenção a alguém que merece, porque conquistou biblicamente e também com o seu proceder dentro da sua própria casa. Observe, alguns pais nos dias atuais estão tão opressos, estão tão entristecidos, porque são tratados como coisa sem nenhum valor dentro de casa. Algumas mulheres já ouviram isso aqui, algumas esposas já ouviram isso de mim mesmo aqui na igreja, mas preciso repetir. O seu marido, esta pessoa que de vez em quando, falando com uma melhor amiga, você chama ele de traste, possivelmente ele possa estar sendo envenenado pela forma desrespeitosa que algumas mulheres têm tratado. Queridos, eu não quero jamais, eu não estou mencionando o nome de ninguém, mas já ouvi a esposa no gabinete dizer assim, meu marido é um traste, meu marido não serve para nada. Veja, como é que você simplesmente quer que alguém melhore, se da sua boca só sai veneno? Você vai envenená-lo. Algumas pessoas perguntam para mim, é claro que tem também culpa em alguns maridos pela o mau procedimento dentro de casa, melhor dizendo. Mas o que se faz então, pastor, quando a gente procura tanto os valores dos maridos e não encontra? Queridos, perceba, quando uma coisa não está funcionando bem e ela está emperrando, o que é que você geralmente faz? Você pega, na verdade, um lubrificante, você, na verdade, coloca onde a coisa está rangendo e começa, na verdade, a experimentar. Ou seja, aquilo é uma ação para um melhor desenvolvimento. Eu faço um desafio a você hoje. Seu marido pode estar em casa um pouquinho gordinho nessa quarentena, mas experimente livremente, de forma bastante natural, chegar para ele e dizer assim, amor, eu te amo tanto, você é tão lindo, olha, eu amo você do jeito que você é, e por favor, não deixe de olhar nos olhos deles, e veja como ele vai melhorando. Nós só podemos, na verdade, aumentar valores de uma pessoa, quando aquilo que ela faz e acerta é enaltecido. Elogio nesse sentido, funciona como um lubrificante para que a coisa funcione melhor. Eu não estou querendo ser poeta, e poetizando a situação, em não dizer que concordo também que algumas posturas de alguns homens fazem com que as esposas dentro de casa
estejam, na verdade, tristes e decepcionadas com a ação dele, mas são coisas que precisam ser respeitadas. Veja, a palavra de Deus em Efésios 4 diz o propósito pelos quais o marido é o cabeça da igreja. A intenção de um pai é levar os seus filhos a Deus. É claro que a mulher, como auxiliadora e adjuntora do homem, pode ajudar o homem nesta função, mas é por isso que ele, na verdade, deve ser considerado o cabeça, e tudo que é feito deve ser feito conforme o que o texto bíblico já tem nos ensinado. Da forma também que ele deve tratar a esposa, e aí eu já começo também a falar a respeito de como a esposa deve ser tratada. Efésios 5, 25 a 30, para que você possa estar registrando, né? Para quem acha que nós íamos ser tendencioso, como algumas mulheres dizem, mas homem é farinha do mesmo saco, me permita a expressão, mas na verdade precisamos aprender com isso. Efésios 5, 25 ao 30 diz assim, 25 ao 30, olha só o que diz: maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim o marido deve, veja, da forma que Cristo amou e sacrificou-se pela igreja, assim também o marido deve amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Se você ama a si mesmo, é dessa mesma forma que você tem que amar a sua mulher. 28, assim o marido deve amar a sua mulher como a si mesmo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida, assim também Cristo em relação à igreja, porque somos membros do seu corpo. Querido, essa consideração que Cristo teve, esse amor sacrificial, deve ser na verdade o mesmo sentimento que os maridos devem ter com suas esposas. Muita gente, alguns maridos talvez não gostem de ouvir, mas o amor de Cristo pela igreja foi um amor sacrificial. Será que você ama a sua esposa a ponto de enxergar os defeitos, enxergar as virtudes e em amor, em dedicação a ela, começar a ajudá-la para que o relacionamento de vocês sejam melhores? Perceba que comecei falando o papel de cada um distribuído dentro do lar, uma instituição sagrada. Família é a unidade básica da sociedade e precisa estar estruturada. A palavra de Deus vai dizer que a mulher virtuosa é a coroa de honra para o seu marido, conforme Provérbios 12:4. Vejamos o que diz nesse texto sagrado, para que você possa estar meditando juntamente aí com a sua esposa. Provérbios 12:4, vejamos o que diz. Provérbios 12:4, diz assim a palavra do Senhor: a mulher virtuosa é a coroa do marido, mas a que se comporta de modo vergonhoso é como podridão dos ossos. Meus amados irmãos, eu não quero me tornar engraçado naquilo que eu vou mencionar, mas eu estava observando esta semana lá na nossa casa. Você já parou para pensar o quanto a sua esposa sacrifica-se para que você tenha tudo organizado dentro de casa? Queridos, olha, não me leve a mal, eu não sou de falar muito de intimidade, não vou, mas eu imagino que na grande maioria das vezes, uma mulher, quando ela pega uma roupa íntima de um homem suja, imagine, me permita a expressão, uma cueca. Marido chega em casa suado, deixa a cueca simplesmente às vezes no banheiro ou em qualquer lugar, e muitas vezes a gente vai pegar a nossa própria cueca e fica meio que olhando desconfiado. Nossas esposas, na verdade, ela pega aquela cueca, ela está suja,
e algumas vezes torna-se até engraçado, ela vai para a máquina e veja, eu deixei uma peça que muitas vezes nem nós queremos pegar, mas quando eu vou reutilizar aquela peça íntima minha, está dentro da minha gaveta, dobradinha, e eu já arrisquei, viu, queridos e amados irmãos? Já fui cheirar depois de limpa o cheiro do amaciante na roupa íntima de um homem. E é interessante que algumas pessoas acham que não. Eu duvido muito que você vá ver uma amiga lavando a roupa íntima da outra amiga, mas a sua esposa faz isto. É incrível o aparato que ela usa para lavar o banheiro das nossas casas, que nós usamos, e quantas vezes eu vejo o box começando a escurecer, as lixas do banheiro sujinhas, e elas se dedicam como nunca, e algumas vezes nós não vemos este reconhecimento dos homens na tarefa diária das nossas esposas dentro de casa. Queridos, eu não estou dizendo que isso não passa mais do que a obrigação. Nós temos regras dentro da nossa casa, e lá em casa ninguém escapa na hora do serviço, principalmente durante a quarentena. Cada um tem função distribuídas, e isto não menospreza quem eu sou como cabeça, não menospreza os filhos, e todos nós ajudamos, e alguma das mulheres mais felizes no casamento tem a ajuda do homem, tem a ajuda do filho, e isso traz a harmonia para dentro do lar. O amor que Cristo quer de mim e de você como esposo, para você em especial, é um amor sacrificial pela nossa esposa. Elogie mais. Quantas vezes eu dizia, agora é um testemunho pessoal, eu sempre fui muito preocupado com a minha esposa quando a gente ia para o supermercado, e eu nunca vi tanto material de limpeza numa feira só, e eu dizia assim, é necessário? Porque minha mãe, por ser muito humildezinha, eu lembro que ela levava muito sabão em barra, pegava aquele sabão em barra, derretia numa água de água quente, e ali ela rendia o sabão para lavar a casa, para lavar outras coisas, e lá eu nunca vi tanto. É pasta sanitária para botar no vaso, é amaciante para roupa, é isso, é o passar bem para passar roupa, e ela diz assim, toda vez que você for usar uma roupa sua, ouse cheirar e veja se não é necessário. Como é bom você entrar no banheiro da sua casa e vai usar e estar limpo. Veja, são coisas que muitas vezes passa batido e nós como esposo não nos vemos. A gente quer exercer autoridade, mas como tirano, mas não conhece o papel da esposa dentro do lar. O que é isso então, pastor? Valores perdidos dentro da própria casa. Ouse, queridos, olha, me perdoa se essa pessoa foi identificada, não é culpa minha, até porque eu não estou dando nomes. Mas recentemente uma esposa daqui da igreja, de um dos nossos irmãos, mandou uma foto para mim. E ela flagrou o marido dela lavando louça, algo que para ele era algo que ele nunca queria fazer, mas de tanto dar testemunho que não tem um problema em enfrentar uma pia, ele começou a experimentar. Veja, se uma esposa que ama, suporta esse marido que não queria ajudar, flagrou o marido, tirando uma foto dele, enviando para mim, pastor, muito obrigado, de tanto o senhor falar no púlpito, olha o que eu estou tendo dentro de casa. Queridos, é importante, o amor que eu digo que tem pela minha esposa, deve ser também demonstrado por essa ajuda mútua com ela. Eu descobri uma coisa, meu pai sempre foi mais durão, eu amo e amei o meu pai durante toda a sua vida, mas ele não gostava de nenhum trabalho dentro de casa. Mas eu descobri, irmãos, quando a gente ajuda a esposa, nada muda, nada nos atrapalha, pelo contrário, terminamos mais cedo as tarefas, e um pode desfrutar do outro, uma boa conversa, um chá, um café no final da tarde, se tudo está indo bem. Então, por favor, não maltrate, não trate a sua esposa como se ela fosse uma escrava. A Bíblia diz que nós devemos amar com amor sacrificial. E também, queridos e amados irmãos, quero falar a respeito dos filhos, onde entra os filhos nessa situação. Veja o que diz ainda a palavra de Deus em Efésios 6. Vou estar lendo alguns versículos a respeito deles. Diz assim,
Efésios 6, 1, 2 e 3, diz assim: filhos, sede obediente aos vossos pais, no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Aí ele diz o porquê você deve fazer: para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Querido, eu estava nesses dias, nós falamos muito em honrar, e eu estava buscando o que isso na verdade significa. Alguns filhos hoje perderam o bom relacionamento com pai e mãe, porque não têm ideia do que seja honrar. E a palavra honrar significa tratar com consideração devida a alguém que se distingue por seus dotes intelectuais, artísticos, morais. Ou seja, dar o privilégio de tratar bem essa pessoa por quem ela é e representa para nós. Queridos, hoje em dia, eu vejo alguns homens que dizem simplesmente, alguns jovens, adolescentes: meu sonho é sair de casa. Eu fico preocupado quando eu bato um papo, me permita a expressão, já que eu estou falando de jovens e adolescentes, quando eu vou saber como é que é ele, como é que é ela dentro de casa. A pessoa acorda, não forra a própria cama. Homens com mais de 18 anos já, viu, irmãos? Mais de 18, para não falar que com 14 você já pode começar a arranjar estágio. 14 a 18 anos, acorda de meio-dia. E chateado porque o pai e a mãe estão pedindo para ele acordar para ajudar nas tarefas de casa. Mas são essas pessoas que dizem: eu vou mudar o mundo, eu vou fazer história. Como? Você não venceu nem mesmo dentro da sua casa. Eu conheço filhos que acordam resmungando e praguejando seus próprios pais. Queridos e amados irmãos, se você acorda e não forra nem a cama que te abrigou durante toda a noite, dificilmente você seja alguém bem-sucedido naquilo que vai empreender. Sua disciplina deve começar em casa. Honre a seu pai, obedeça a sua mãe, conviva bem com os seus irmãos. Ei, eu quero lembrar nesse momento que quando comecei a namorar Dani, eu comecei a me chegar primeiro perto da mãe, depois cheguei perto do irmão e comecei a captar como era a vida da pessoa dentro de casa. As pessoas sabem quem você é. Dentro de casa, eu já vi mães, no primeiro dia de namoro, chamar um namorado para sentar e dizer assim: senta aqui nesse exato momento. Olha, ela é preguiçosa. Olha, não lava nem as próprias roupas íntimas. Não me ajuda em nada dentro de casa. Se você quiser, você case. Mas você vai sofrer. Irmãos, imagine a cabeça de um homem apaixonado por uma pessoa que só vê a bichinha toda maquiada, né? Toda produzida, às vezes com sacrifícios, na verdade, daquilo que ela passa, trabalhando, a mãe passa trabalhando, o pai passa trabalhando. E às vezes, irmãos, essa pessoa finge ser uma pessoa que de fato ela não é. Então, se você quer ser uma boa esposa, se você quiser ter um bom namorado, se você quer ter um noivo que te respeita, dá o teu bom testemunho dentro da tua casa. Teus pais nunca darão uma ordem para ferir você. Eu estou caminhando para o final e ainda quero ler com a igreja Colossenses capítulo 3. Colossenses 3 e o verso, só confirmar. Colossenses 3 vai dizer que os pais não devem irritar os próprios filhos. Alguns pais, na verdade, tratam os filhos com tanto desrespeito, com tanta violência, que alguns deles se frustram dentro das suas próprias casas. É claro que eu não estou dizendo quando o conselho é bom. Muita gente não gosta quando um pai chega para o filho e diz assim: estude, meu filho. Se você quiser ser alguém na vida, estude. E tem filhos irritados porque a pessoa está mandando ele estudar. Ora, se a pessoa não trabalha, se a pessoa não ajuda dentro de casa, os pais, na verdade, gastam, alguns deles, uma fortuna com estudo, e o camarada, a única coisa que tem para fazer é estudar e ele não estuda,
como ele vai ser bem sucedido no final do ano para ser aprovado? Queridos, as coisas que nós queremos conquistar na vida após o núcleo familiar começa dentro do núcleo. A palavra de Deus diz que este equilíbrio entre pai, a mãe e os filhos, no Senhor Jesus, tanto um quanto os outros, devem começar dentro de casa. Nós precisamos, na verdade, fechar essa palavra com coisas que eu preciso dizer que estão muito explícitas em Lucas. As 3 palavras-chave, é com essas 3 palavras que quero fechar. As coisas, na verdade, que estão em pauta é perder, procurar no sentido de achar e também depois se alegrar. Sua família não precisa ser uma prisão. Essa quarentena que você está vivendo, se o relacionamento familiar é bom, não se torna, na verdade, um peso para ninguém, quando o ambiente familiar é bom. Então, se você, na verdade, hoje tem uma família que está fraquejando nesse equilíbrio emocional, no bom relacionamento cristão que a Bíblia enaltece como família, você precisa começar a procurar. Lembre-se que essa mulher da dracma perdida, de forma diligente, ela acendeu, ela varreu, ela buscou, amém? Então veja, primeiro, encerrando com essas 3 ações, busque. Se os valores foram perdidos, busque. Segundo, encontre. Não pare até você ver mudança. Elogie mais, reconheça mais o valor do outro. Eu lamento quando eu vejo algumas mulheres, esposas e esposas, eles estão prontos a elogiar os cônjuges de terceiro e esquece de enaltecer o que tem dentro da sua própria casa. E por fim, com esta palavra, quero encorajar você a tão somente regozijar-se. Quando você encontrar aquilo que foi perdido, alegre-se. Queridos, nós estávamos conversando ontem, às vezes um jogo entre família, a junção de um quebra-cabeça em família, faz com que a igreja se alegre. Meus irmãos, olha, eu entendo, isso não é eu arrotando felicidade, pelo amor de Deus, mas eu estou feliz com o lar que Deus me entregou. Mas para ter esse ambiente saudável, nós precisamos estarmos unidos no só propósito. Meu lar é uma bênção, minha esposa é uma bênção, meus filhos é uma bênção, e eu não posso, irmãos, não posso deixar de ouvir o que no altar, há um tempo atrás ela chegou para mim e disse: irmãos, eu já recebi muitos elogios, não estou querendo com isso ser altivo, mas aquelas palavras que eu ouvi no altar da igreja onde eu sou pastor, o que a minha filha disse, o que o meu filho disse e o que a minha esposa disse, elas estavam dizendo: ao longo desses 15 anos, você tem sido um excelente sacerdote no lar. Eu encorajo você, homem, que está triste, a melhorar, a buscar, a percorrer quilômetros para achar esses valores perdidos. Que você possa guardar essas 3 frases. Se perdeu o valor, procure. Não desista, tenha persistência, ache. E depois que achar, celebre. Eu já vi muita gente com casamento destruído e hoje vive uma 3ª ou 4ª lua de mel. Por quê? Porque foi procurar valores perdidos. Essa base sólida e feliz você só vai encontrar observando aquilo que a Bíblia diz para você, como líder da sua casa, líder espiritual do seu lar, esposo amoroso, uma esposa que lhe honra e filhos tementes ao Senhor, obedecendo aos pais e ao Senhor. Eu achei interessante, pastor Luciano Subirá, esses dias, numa situação falando a respeito de família, eu fiquei muito feliz com isso, eu encerro. Ele dizia assim: olha, está lá que você não vai namorar até os 18 anos, até ter condições de, na verdade, namorar. Você precisa ter dinheiro para o sustento do seu namoro. E ele diz assim: mas pai, isso aí não está na Bíblia, que eu só posso namorar depois dos 18 anos, depois que eu simplesmente estiver pronto para namorar e sustentar o meu namoro. E ele diz assim: a Bíblia está lá, você deve obedecer e honrar seu pai e a sua mãe. O resto da regra é minha, mas que está na Bíblia vai. Muitos de nós, irmãos, muitos de nós estamos hoje
Não é o meu caso, pelo amor de Deus, mas eu conheço muita gente hoje que chora no casamento porque não escutou o seu pai e sua mãe dizer: você vai ser infeliz se você casar com esse homem, você vai ser infeliz se casar com essa mulher. Jovem, adolescente, não tenha tanta pressa de sair, o custo de uma casa é alto, então você precisa ouvir sua mãe, ouça seu pai, honre e obedeça, e você vai ser feliz, e Deus vai prolongar os seus dias na terra. Que Deus abençoe sua família, no nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de perguntar, se houver alguém nesta hora, que gostaria de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, manda uma mensagem para nós vamos entrar em contato com você, vamos pedir que o Senhor esteja entrando na tua vida e também na tua família. Vamos orar nesse momento, e aqueles que desejam aceitar, só precisam enviar uma mensagem para que a honra e a glória do Senhor seja manifesta na sua vida. Mês de maio é o dia de orar, é o mês de orar pelas famílias, nós contamos com você. Oremos. Pai bondoso e amado, eu estou diante da tua presença, te louvo, ó Deus, por tudo que o Senhor é. Obrigado, ó Deus, porque a Bíblia é tão rica em nos ajudar a ter uma família estruturada. Pai, nós sabemos que somos falhos, mas seguindo, Deus, o teu ensinamento, seguindo a tua palavra, colocando em prática, nós vamos viver dias melhores. Obrigado, Deus, por cada família. Eu oro por cada casal, oro por cada filho, e onde estiver uma família em atrito, Pai, porque os valores foram perdidos, que o Senhor possa adentrar, que o Senhor possa fazer a diferença nesta hora, que o marido possa perdoar e tratar com respeito a mulher, que a mulher respeite o marido, que ambos se amem e os filhos sejam criados no temor do Senhor. Pai, que nós possamos viver, Pai, a palavra de Provérbios, de ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar, para que eles sejam entregues, ó Deus, com um sacrifício diante do Senhor, dizendo: Senhor, são teus, o Senhor confiou a mim, mas eles são teus, e que eles sejam cidadãos de bem, cidadãos dos céus. Nós oramos em favor de cada casal em crise, que eles possam aprender a se perdoarem e viverem o sobrenatural. Nós oramos por cada família, no nome e por amor de Jesus. Você que está em casa, receba a bênção nesta hora. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Divino e Santo Espírito, seja com você e toda a sua casa, hoje para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe, contamos com as tuas orações. Fica na paz.